Ainda era noite fechada quando Roberto despertava. O silêncio predominava na pequena casa na periferia de São Paulo, apenas ocasionalmente cortado pelo distante latido de um cão ou o ronco de um motor mais audacioso que rompia a madrugada. Em sua cozinha simples, o relógio marcava pouco antes das 4h30, hora que ele ritualisticamente começava seu dia. Não havia espaço para preguiça no seu cronograma. Cada momento estava meticulosamente planejado. Cada ação tinha seu propósito. Com movimentos metódicos, Roberto preparava seu café, forte, sem açúcar, o aroma rico e amargo preenchendo a cozinha. A bebida quente em sua caneca preferida, aquela rachada na borda, mas ainda funcional, era o seu pequeno ritual de conforto. Enquanto o café esfriava ao ponto ideal para ser bebido, ele passava pela sua rotina de alongamentos matinais, uma prática adotada anos atrás para aliviar as dores nas costas que começavam a reclamar com o passar dos anos. Após o último gole, vestia-se com precisão, uma camisa bem passada, calças de tecido resistente e sapatos lustrados. Cada peça do seu uniforme era escolhida não apenas por conveniência ou costume, mas como um escudo que o preparava para enfrentar o mundo externo com a dignidade que acreditava ser necessária para sua profissão. Sua casa, modesta e ordenadamente decorada com fotografias de família e lembranças de um passado mais simples, era deixada para trás enquanto trancava a porta e descia os poucos degraus até a rua ainda envolta em sombras. O carro, um sedã antigo, cuja cor original já não era discernível sob camadas de retoques e reparos, estava estacionado sob um poste cuja luz piscava intermitentemente. Roberto girava a chave na ignição e o motor despertava com um ronco suave, confiável como sempre. As ruas, livres do tráfego habitual do dia, permitiam um trânsito fluido, e ele aproveitava esse momento para se perder em seus pensamentos, planos e preocupações, que iam desde as contas a pagar até as expectativas para o dia que começava. A viagem até a mansão dos Walter era um trajeto que ele podia fazer de olhos fechados, não que ele o fizesse. Cada curva, cada semáforo, cada faixa de pedestres estava gravada em sua memória. A mansão, uma vasta estrutura de arquitetura clássica, emergia ao final de uma alameda ladeada por árvores antigas, cujas folhas formavam um dossel sobre o asfalto. As luzes da fachada já estavam acesas, como faróis que cortavam a penumbra, anunciando que outro dia de trabalho começaria em breve. Roberto estacionava o carro no local de sempre, ao lado da entrada de serviço, um portal discreto quase oculto pela vegetação meticulosamente cuidada. Ao desligar o motor, ele respirava fundo, reunindo-se para mais um dia. Suas mãos ajustavam a gravata no espelho retrovisor antes de ele sair do carro, fechando a porta com um clique suave que rompia o silêncio da madrugada. A mansão dos Walter, um lugar onde trabalhava há anos, era mais que um emprego. Era um mundo à parte, onde cada passo ecoava em corredores de mármore e cada sussurro parecia carregar o peso da história. Respeitado e valorizado por sua dedicação e discrição, Roberto sabia que sua presença ali era tanto uma bênção quanto um desafio diário. Com a chave mestra em mãos, ele se aproximava da entrada, o ar fresco da manhã misturando-se ao aroma de orvalho e terra molhada. Era nesse momento, entre a segurança de seu mundo conhecido e a imponência da mansão Walter, que o dia realmente começava. Quando abria a porta para iniciar suas tarefas, uma silhueta inesperada o fazia parar abruptamente, dando início a uma manhã que seria tudo menos típica. A chave na fechadura girava com um clique familiar enquanto Roberto adentrava o escritório do Sr. Walter. Um espaço amplo repleto de livros antigos e móveis de madeira escura, que contavam histórias de décadas de negociações e decisões que moldaram o destino de muitos. Era aqui que Roberto começava sua rotina de limpeza, um processo meticuloso que ele dominava com eficiência e orgulho. Naquela manhã, no entanto, algo estava fora do lugar. A luz matutina filtrava-se pelas persianas grossas, lançando faixas de luz e sombra que dançavam sobre o carpete espesso e as estantes polidas. O ar estava carregado de um silêncio pesado, mais denso do que o usual, como se o próprio ambiente estivesse retendo a respiração. Roberto, notando de imediato que algo estava diferente, parava em meio a um passo. Seus olhos varriam o espaço até que um movimento súbito junto à grande mesa de mogno chamava sua atenção. Uma figura se inclinava sobre as gavetas abertas, os ombros tensos, movendo-se com uma urgência que era estranha àquela hora e lugar. O coração de Roberto acelerava, batendo um alerta silencioso enquanto ele avançava cautelosamente,
o pano de limpeza ainda pendurado no ombro. À medida que se aproximava, a silhueta tornava-se mais clara, mais familiar, até que um choque de reconhecimento o fazia congelar. Era Victor, seu filho, em um lugar onde definitivamente não deveria estar. Victor, com a testa franzida em concentração, vasculhava freneticamente os documentos, completamente alheio à presença do pai. Seu semblante estava carregado de desespero, as mãos trêmulas denunciando o nervosismo que tentava esconder. A sala, normalmente um lugar de ordem e calma, transformava-se num cenário de caos silencioso. Roberto observava o choque transformando-se em confusão e depois em preocupação. Como Victor tinha acesso àquela sala? O que ele buscava tanto nos documentos privados e confidenciais da família Walter? E mais importante, por que ele parecia tão desesperado? A mente de Roberto trabalhava a mil, enquanto ele debatia internamente sobre como abordar a situação. A cada segundo que passava, a gravidade do que poderia estar acontecendo se tornava mais aparente. Ele sabia que precisava intervir, mas o choque de ver seu filho envolvido em algo tão arriscado o paralisava momentaneamente. Respirando fundo para acalmar o tumulto emocional que o assaltava, Roberto finalmente dava um passo à frente, sua sombra projetando-se sobre o carpete e alcançando Victor. O ruído de sua aproximação era suficiente para que Victor levantasse a cabeça abruptamente, os olhos arregalados ao encontrar o olhar do pai. A troca de olhares entre eles era carregada de 1000 perguntas e advertências não verbalizadas. Victor, percebendo a seriedade da situação, fechava lentamente a gaveta, os documentos em suas mãos tremendo levemente. O silêncio que se seguia era denso, apenas o som distante do relógio de parede marcando os segundos, cada tic-tac ressoando como um trovão no silêncio da manhã. Neste instante crítico, o ar estava suspenso com tensão e possibilidades. Os próximos movimentos de pai e filho, cruciais para o desenrolar dos eventos que se seguiriam. O escritório do Sr. Walter, habitualmente um santuário de decisões comerciais e gestão patrimonial, transformava-se agora num palco de tensão palpável entre pai e filho. Victor, com os ombros curvados sob o peso de suas escolhas errôneas, enfrentava Roberto, cuja expressão misturava desapontamento e preocupação. O jovem começava a desabafar, suas palavras tropeçando umas nas outras em um fluxo ansioso e desordenado. Eu não sei como isso foi acontecer, pai. Victor gaguejava, as mãos trêmulas segurando um amontoado de documentos que pareciam tão pesados quanto chumbo. Começou com umas apostas, só por diversão, sabe? Mas aí, eu comecei a perder, e aí eu tinha que tentar recuperar o que perdi. Sua voz se perdia em um murmúrio, sufocada pela vergonha e pelo medo. Roberto observava, cada palavra de Victor como um golpe. Ele notava os sinais de noites mal dormidas nos olhos do filho, as olheiras profundas e o jeito que seus olhos desviavam, incapazes de sustentar o olhar. A realidade do vício de Victor, escondida sob camadas de segredos e mentiras, desenrolava-se agora com todas as suas consequências ameaçadoras. As dívidas, como Victor revelava timidamente, haviam se acumulado rapidamente. Agiotas impiedosos não se contentavam com ameaças leves, eles sabiam exatamente como pressionar, e Victor estava encurralado, seus recursos e opções se esvaindo enquanto tentava manter sua situação oculta de todos. Ele confessava que os agiotas agora ameaçavam não apenas a sua segurança, mas também a de sua família, se o dinheiro não fosse devolvido em breve. A mente de Roberto trabalhava freneticamente. Como um homem dedicado à família Walter por tantos anos, conhecia muito bem o valor da confiança e da integridade. Ele sabia que esconder esse segredo poderia colocar em risco seu emprego e a segurança de seus patrões, mas o instinto paternal o impelia a proteger seu filho a qualquer custo. Roberto se aproximava de Victor, colocando uma mão trêmula em seu ombro. Victor, meu filho, você sabe o risco que isso representa para todos nós. Precisamos encontrar uma solução juntos, algo que não envolva mais mentiras ou perigos. Victor olhava para o pai, os olhos marejados de lágrimas que ele lutava para conter. Eu sei, pai, eu sei que errei, mas eu estou tão perdido, não sei mais o que fazer. O desespero em sua voz era um reflexo de sua total impotência diante da situação que ele mesmo havia criado. No momento de rara vulnerabilidade, Roberto sentia o peso das decisões que teriam que ser tomadas. Eles estavam em uma encruzilhada, cada opção repleta de riscos e incertezas. O silêncio entre eles era carregado com o peso das decisões iminentes.
Roberto sabia que precisavam agir rapidamente, pois cada momento de hesitação apenas aumentava o perigo. A complexidade de seus dilemas exigia uma resolução que fosse ao mesmo tempo prudente e imediata. Determinado, ele começava a traçar um plano que poderia salvaguardar tanto a segurança de sua família quanto a integridade de seu emprego. Conforme o plano tomava forma em sua mente, Roberto preparava-se para orientar Victor sobre os próximos passos, consciente de que qualquer erro poderia ter consequências irremediáveis. Enquanto isso, o sol começava a se levantar lá fora, trazendo consigo a promessa e o peso de um novo dia que exigiria coragem e decisões rápidas. O amanhecer trazia consigo um manto de luz suave que penetrava as grossas cortinas do escritório, iluminando sutilmente os traços tensos no rosto de Roberto. Enquanto o dia despertava lá fora, dentro daquele recinto carregado de livros e segredos, uma decisão crítica estava sendo moldada. Roberto, um homem cuja vida profissional era definida pela precisão e responsabilidade, encontrava-se agora na encruzilhada mais desafiadora de sua carreira e vida pessoal. O dilema de proteger seu filho ou salvaguardar a integridade de seu emprego pesava sobre seus ombros como uma laje de mármore. Victor, ainda abalado pela própria confissão, observava silenciosamente enquanto seu pai caminhava de um lado para o outro diante da janela. Roberto parava ocasionalmente, olhando para o jardim que começava a ser tocado pela luz, procurando ali a calma que lhe faltava internamente. A situação é grave, Victor, Roberto finalmente dizia, mais para si mesmo do que para o filho. Mas não posso deixar que isso destrua sua vida. Suas palavras eram firmes, mas a incerteza em seu tom revelava a complexidade de suas emoções. Optar por proteger Victor significava manter o incidente em segredo dos Walter, pelo menos temporariamente. Roberto sabia que essa não era uma solução permanente, era apenas um adiamento da inevitabilidade das consequências. Ele precisava de tempo para desenvolver um plano que não apenas resolvesse as dívidas de Victor, mas que também mantivesse a confiança de seus empregadores, uma família que o respeitava e valorizava profundamente. Enquanto ponderava sobre os próximos passos, Roberto considerava todas as possíveis vias de ação. Ele poderia tentar negociar diretamente com os credores de Victor, uma opção arriscada que exigiria não apenas recursos financeiros consideráveis, mas também uma habilidade de negociação que poderia colocar em risco sua própria segurança e a de sua família. Outra possibilidade seria procurar ajuda legal, algo que poderia expor Victor a um escrutínio público e possíveis repercussões legais. Cada opção trazia consigo um conjunto de riscos e incertezas, e Roberto sentia o peso de cada decisão potencial, como se fossem peças de um quebra-cabeça delicado e perigoso. Ele sabia que qualquer escolha feita em desespero poderia desmoronar ao menor erro de cálculo. Finalmente, ele se decidia por uma abordagem inicial que considerava mais segura. Vou entrar em contato com alguns contatos que possam nos oferecer um empréstimo a termos razoáveis, algo que possa consolidar suas dívidas e nos dar tempo para respirar e planejar melhor. Roberto explicava a Victor, que assentia, compreendendo a seriedade da estratégia de seu pai. Determinado, Roberto preparava-se para fazer as ligações necessárias, cada movimento meticulosamente calculado para evitar riscos desnecessários. Enquanto isso, Victor, observando o esforço de seu pai, sentia-se simultaneamente grato e aterrorizado pela magnitude de sua própria falha. Com o plano estabelecido, Roberto sabia que os próximos passos seriam críticos. Ainda assim, enquanto iniciava suas tentativas de contato, uma parte de seu ser permanecia em alerta, ciente de que a qualquer momento as coisas poderiam tomar um rumo ainda mais complicado. Enquanto isso, lá fora, o mundo seguia ignorante dos dramas que se desenrolavam dentro da mansão, cada hora trazendo novos desafios e revelações. No frescor de uma manhã que prometia ser como qualquer outra, os dramas ocultos da família de Roberto cresciam em intensidade. Enquanto Roberto iniciava suas delicadas negociações tentando alinhar os números e acalmar os ânimos exaltados dos credores de Victor, uma série de eventos precipitados começava a se desdobrar em outro canto da cidade. Victor, incapaz de suportar o peso do silêncio e da inação, enquanto seu pai manobrava o delicado equilíbrio entre a legalidade e o compromisso paterno, sentia-se cada vez mais acuado. A pressão de saber se o foco de negociações tensas e potencialmente perigosas era mais do que sua consciência já sobrecarregada podia suportar.
movido por uma mistura de desespero e um desejo distorcido de proteger sua família das consequências de seus próprios erros, ele tomava uma decisão que julgava ser sua única saída. Em um impulso precipitado, Victor decidia deixar São Paulo. Imaginava que, ao desaparecer, poderia de alguma forma desviar os agiotas de sua família, talvez até ganhar tempo para que Roberto pudesse resolver as coisas sem o estigma de seu fracasso pairando sobre as negociações. Com pouco mais que uma mochila e um punhado de reais, ele saía de casa sob o véu da madrugada, sua mente turbulenta tão escura quanto o céu antes do amanhecer. Ele escolhia um destino aleatório, pegando um ônibus que o levaria para o interior do estado, longe dos olhos inquisidores e das ruas que conhecia tão bem. No entanto, na pressa de sua fuga, Victor não percebia que estava sendo seguido. Um dos credores, desconfiado das intenções do jovem e temendo perder a oportunidade de reaver o dinheiro emprestado, decidira manter Victor sob vigilância. A situação escalava rapidamente quando, ao tentar trocar de ônibus em uma rodoviária movimentada, Victor era confrontado por dois homens robustos, claramente não dispostos a dialogar. Em pânico, ele tentava escapar, correndo entre as pessoas e derrubando bagagens em sua fuga desesperada. Sua ação chamava a atenção não apenas dos seus perseguidores, mas também das autoridades locais, que rapidamente intervinham ao perceberem o tumulto. A tentativa de fuga de Victor transformava-se em uma cena de caos, com ele sendo finalmente alcançado e detido não apenas pelos homens que o perseguiam, mas também por policiais alertados pela confusão. O que começara como um ato impulsivo de autodefesa, agora complicava-se, transformando-se em um caso policial com implicações legais graves. Enquanto Victor era levado para a delegacia local, a notícia de sua detenção viajava rapidamente de volta a São Paulo. Roberto, ainda imerso em negociações, recebia uma chamada que o fazia sentir como se o chão desaparecesse sob seus pés. A voz do outro lado da linha informava-o da situação, e as palavras "detido" e "polícia" reverberavam em sua mente como um mau presságio. Com o coração pesado e a mente abalada por uma mistura de raiva e medo, Roberto sabia que precisava agir rapidamente. Cada segundo contava agora, não apenas para a liberdade de seu filho, mas para a salvaguarda de sua integridade e futuro. Enquanto se preparava para enfrentar essa nova realidade, o próximo desafio de sua luta para proteger Victor começava a se desenhar, carregado de incertezas e desafios legais iminentes. O rastro deixado por Victor em sua tentativa desesperada de escapar não apenas atraiu a atenção imediata da polícia, mas também desencadeou uma série de eventos que rapidamente escalariam além de sua própria crise pessoal. À medida que as autoridades o detinham na rodoviária, longe das ruas familiares de São Paulo, uma teia mais complexa e sinistra começava a se revelar aos olhos dos investigadores. A delegacia local, usualmente tranquila nas primeiras horas da manhã, transformava-se em um cenário de intensa atividade. Victor, visivelmente abalado e ainda ofegante da corrida, era conduzido a uma sala de interrogatório. Lá, sob as luzes frias e o olhar penetrante dos oficiais, ele sentia o peso da realidade caindo sobre seus ombros. A mesa entre ele e os policiais parecia expandir-se à medida que as perguntas começavam. Inicialmente, os oficiais estavam interessados apenas nos detalhes da fuga, mas à medida que Victor, pressionado pelo medo e pela culpa, começava a revelar mais sobre suas dívidas e as circunstâncias que o levaram àquele ponto, uma imagem maior começava a se formar. Ele mencionava, quase que inadvertidamente, os nomes de outros estudantes envolvidos em atividades duvidosas, e as menções de jogos e dívidas evoluíam para confissões de encontros clandestinos e trocas de favores sômbrios. Os policiais, montando o quebra-cabeça peça por peça, logo conectavam as informações de Victor a uma série de roubos não resolvidos em mansões luxuosas da região. Estes locais, escolhidos por sua riqueza e artefatos valiosos, pareciam ser o alvo de uma organização mais organizada do que um simples grupo de estudantes endividados. As revelações de Victor abriam uma nova linha de investigação que prometia desvendar uma rede de crimes bem mais elaborada. À medida que a manhã avançava, a delegacia fervilhava com a chegada de mais oficiais e especialistas em crimes patrimoniais. Mapas eram estendidos sobre mesas, e fotografias de locais roubados eram alinhadas com anotações detalhadas. Cada novo dado que Victor fornecia, embora inicialmente relutante,
adicionava profundidade à compreensão dos oficiais sobre o quão extensa era a conspiração. Do outro lado da cidade, Roberto recebia a notícia das revelações de seu filho com uma mistura de desespero e alívio. Aliviado porque Victor estava seguro sob custódia, longe dos agiotas violentos, mas desesperado ao perceber que o problema de seu filho havia se tornado parte de algo muito maior. Ele sabia que a situação exigiria não apenas uma defesa legal robusta, mas também uma estratégia para proteger Victor de possíveis represálias, tanto dentro quanto fora da prisão. Roberto, com a mente girando em torno das implicações de cada nova revelação, preparava-se para o que viria a seguir. Enquanto arrumava seus documentos e se preparava para deixar seu escritório, seu telefone vibrava incessantemente com chamadas e mensagens. A cada vibração, uma lembrança do intrincado labirinto de problemas que agora precisava navegar. A jornada até a delegacia seria longa e repleta de reflexões sobre os próximos passos a serem tomados, enquanto no fundo, uma sensação de temor pelo que ainda estava por vir começava a se instalar. O dia que já se anunciava tumultuado pela situação de Victor, tomava um rumo ainda mais sinistro com o desenrolar de um evento chocante. Enquanto Roberto se dirigia para a delegacia, seu telefone tocava incessantemente, cada chamada aumentando a sensação de que algo terrível estava prestes a ser revelado. Na mansão dos Walter, o dia parecia normal, até que uma visita inesperada rompia a calma habitual. Maria, a jovem filha dos Walter, estava em seu quarto, estudando para os exames finais da universidade, quando foi abruptamente interrompida. Um dos antigos cúmplices de Victor, movido por um desespero selvagem e vendo-se acuado pelas investigações em curso, decidira agir drasticamente. A invasão ocorria no meio da tarde, com a casa parcialmente vazia e apenas alguns empregados nos arredores. O sequestrador, um jovem que até então se mantivera nas sombras das atividades ilícitas do grupo, aproveitava a vulnerabilidade do momento. Ele sabia que o envolvimento de Maria poderia ser uma poderosa alavanca para negociar com a polícia e com os pais desesperados de Victor. Maria, surpreende em seu próprio quarto, mal tinha tempo de reagir. O homem, mascarado e visivelmente agitado, não hesitava em ameaçá-la com uma arma, forçando-a a deixar o quarto e a casa sem chamar a atenção. A rapidez e audácia do ato deixavam pouco espaço para resistência ou pedido de socorro. Quando a notícia do sequestro chegava a Roberto, ele sentia como se o chão se abrisse sob seus pés. A ligação era breve, com os detalhes essenciais transmitidos entre soluços de um dos empregados, deixando claro que a situação exigia uma resposta imediata e extremamente cuidadosa. Carlos e Francisca, já idosos, mas ainda lúcidos e engajados nos assuntos da família, eram rapidamente informados sobre o incidente. A experiência de vida lhes conferia uma calma que era vital em momentos de crise, e eles se juntavam a Roberto, formando um trio de apoio e decisão. Roberto, já sobrecarregado com a situação de seu filho, encontrava-se agora navegando pelas águas turbulentas de uma negociação de sequestro. Ele e seus pais discutiam estratégias, ponderando cada possível movimento com a precisão de um jogador de xadrez. Sabiam que qualquer passo em falso poderia colocar a vida de Maria em risco ainda maior. O sequestrador, por sua vez, fazia suas exigências conhecidas através de mensagens criptografadas e chamadas de voz distorcidas. Ele pedia não apenas a libertação de Victor, mas também uma quantia considerável de dinheiro, jogando com as vidas como se fossem meras fichas em um jogo perverso de apostas altas. Enquanto isso, na mansão dos Walter, a polícia já começava a se mobilizar. Investigadores e negociadores de reféns chegavam, trazendo consigo equipamentos e uma equipe pronta para enfrentar a situação com a seriedade que o caso demandava. Cada movimento era calculado, cada decisão pesada sob o olhar atento de Roberto, que apesar de abalado, mantinha-se firme ao lado de seus pais. Naquele momento, enquanto a equipe se preparava para as próximas horas, que prometiam ser longas e tensas, a noite começava a cair, trazendo consigo a escuridão e um silêncio que era apenas superficial. O verdadeiro trabalho estava apenas começando, e as próximas ações determinariam o desfecho de uma crise que havia crescido além das expectativas de todos os envolvidos. A noite já se aprofundava, envolvendo a cidade em um manto de escuridão, quando a equipe de resgate se preparava para uma das operações mais delicadas que já haviam enfrentado.
A tensão era palpável, cada membro da equipe verificando e reverificando seu equipamento enquanto aguardavam um sinal para avançar. Roberto, ao lado dos negociadores, observava ansiosamente, cada segundo parecendo estender-se indefinidamente enquanto aguardavam qualquer palavra do sequestrador. Do lado de dentro do esconderijo improvisado, Maria estava visivelmente abalada, mas mantinha uma compostura que surpreendia até mesmo seus captores. As exigências do sequestrador tinham sido claras, e a equipe de negociação trabalhava incansavelmente para manter a situação sob controle, enquanto elaboravam um plano de resgate que minimizasse o risco para a jovem refém. Comunicações entre os negociadores e o sequestrador eram tensas, com cada resposta monitorada por um time de especialistas tentando decifrar qualquer sinal ou fraqueza que pudessem explorar. Roberto, embora fosse um espectador em muitos aspectos, oferecia insights valiosos sobre Victor e os possíveis motivos dos cúmplices, ajudando a equipe a entender melhor a mentalidade dos criminosos envolvidos. Finalmente, um acordo parecia emergir das negociações tensas. O sequestrador, sentindo a pressão crescente das autoridades e a possibilidade de um cerco iminente, começava a ceder. Era nesse momento crítico que a equipe de assalto recebia o sinal para avançar. Com precisão militar, eles se moviam rapidamente, utilizando equipamentos de visão noturna para infiltrar-se no local, um prédio abandonado que agora servia de cativeiro. O resgate de Maria se desenrolava com uma eficiência quase cirúrgica. Enquanto a equipe de assalto executava sua entrada, negociadores mantinham o sequestrador engajado, distraindo sua atenção. Maria era rapidamente localizada e retirada do perigo, com os policiais a envolvendo em cobertores e a conduzindo a um local seguro, longe das ameaças e do caos que se desenrolava. Quase simultaneamente à sua libertação, a polícia conseguia deter os cúmplices que ainda se encontravam no local. A operação, embora arriscada, era um sucesso graças à combinação de estratégia meticulosa e à coragem dos envolvidos. Com Maria segura e os criminosos detidos, a atenção rapidamente se voltava para Victor. O jovem, profundamente abalado pelas consequências de suas ações e pela gravidade da situação que havia desencadeado, era confrontado com a realidade de suas escolhas. Em um gesto de arrependimento e reconhecendo o peso de seus erros, Victor decidia cooperar plenamente com as autoridades. Sua decisão de colaborar, detalhando as atividades do grupo e fornecendo informações cruciais sobre outros envolvidos que ainda estavam à solta, era um passo fundamental para sua própria redenção. A cooperação de Victor não apenas facilitava a captura de outros criminosos, como também influenciava positivamente sua situação legal, abrindo a possibilidade de uma sentença mais leniente considerando sua colaboração efetiva. Com Maria resgatada e segura, e a operação concluída com sucesso, Roberto e sua família enfrentavam uma mistura de alívio e sobriedade diante dos eventos. A realidade do que havia sido necessário para trazer Maria de volta e a participação de Victor na cadeia de eventos que levou ao sequestro eram revelações que deixavam marcas profundas. Agora, enquanto a equipe começava a se dispersar, o peso dessas revelações começava a assentar, e os próximos passos judiciais e pessoais que precisariam ser tomados ganhavam forma na mente de todos os envolvidos. Nos dias que se seguiram ao tumultuado resgate de Maria, a mansão dos Walter transformava-se em um reduto de emoções intensas e gratidão profunda. A família Walter, sempre consciente da discrição e dedicação de Roberto, agora via essas qualidades sob uma luz ainda mais heróica. A coragem e o comprometimento demonstrados por Roberto durante a crise não apenas reforçavam sua posição como um membro valioso da equipe doméstica, mas também elevavam seu status a algo comparável a um membro da família. Em uma tarde particularmente serena, após os eventos recentes, os Walter organizavam um pequeno jantar íntimo em honra de Roberto. O evento era simples, mas carregado de significado, reunindo as principais figuras da família e Roberto em um ambiente que refletia tanto a solenidade quanto a celebração. Sr. Walter, sempre um homem de poucas palavras, mas profundas intenções, fazia questão de expressar sua gratidão pessoalmente. Roberto, sua lealdade e coragem não apenas nos ajudaram a trazer Maria de volta em segurança, mas também provaram a força do compromisso que você tem com nossa família, dizia Sr. Walter, levantando sua taça em um brinde. Nós lhe devemos mais do que nossa gratidão pode expressar, e é nosso desejo reconhecer isso de maneira concreta.
Neste momento, ele anunciava a criação de um fundo de educação para os filhos de Roberto, garantindo que o legado de dedicação e integridade continuaria através das gerações. Além disso, Roberto seria agraciado com uma promoção significativa dentro da estrutura da gestão das propriedades Walter, uma posição que oferecia não apenas um aumento salarial, mas também mais responsabilidade e a oportunidade de contribuir ainda mais para o bem-estar da família. Roberto, ouvindo essas palavras e recebendo tais honrarias, sentia uma mistura complexa de emoções. Gratidão, alívio e uma renovada sensação de propósito enchiam seu peito. Ele entendia que, embora os eventos que levaram a esse ponto fossem tumultuados e perigosos, eles serviram para solidificar um vínculo que transcendera as expectativas normais de um empregador-empregado. Eu sempre vi meu trabalho aqui como parte de minha própria vida, não apenas como um meio de sustento, respondia Roberto, suas palavras sinceras e carregadas de emoção. Agradeço profundamente não só pelo reconhecimento e pela ajuda financeira, mas também pela confiança e respeito que vocês sempre tiveram por mim e minha família. A noite progredia com mais leveza após os discursos, a família Walter e Roberto compartilhando histórias e planos para o futuro, cada conversa tecendo mais firmemente os laços que os uniam. Maria, recuperando-se ainda do trauma, mas visivelmente aliviada por estar em casa e segura, sorria ao ver o carinho e respeito que seu pai demonstrava por Roberto. Enquanto a família compartilhava risos e refletia sobre os recentes acontecimentos, a casa que havia sido palco de tanta angústia agora ressoava com a doce melodia da gratidão e renovação. E ao final da noite, enquanto Roberto se retirava para sua própria casa, ele refletia sobre a ironia de como momentos de crise poderiam trazer à tona o melhor das pessoas, fortalecendo relações de maneiras que poucos outros eventos poderiam. A gratidão da família Walter e o reconhecimento de seu valor não eram apenas um final feliz para um capítulo tumultuado, mas o início de um novo capítulo em sua vida, marcado por uma nova posição e novas responsabilidades. E enquanto se preparava para enfrentar esses novos desafios, Roberto sabia que os próximos dias seriam uma jornada de redenção contínua, não apenas para ele, mas para todos os envolvidos. A família Walter preparava-se para um evento que serviria não apenas como um fechamento para os meses tumultuados que haviam passado, mas também como um reconhecimento das forças que os mantiveram unidos através das adversidades, coragem, lealdade e um compromisso inabalável com os valores familiares. A mansão dos Walter, sempre imponente, estava especialmente adornada para a ocasião. Luzes suaves iluminavam os jardins meticulosamente cuidados, criando um ambiente acolhedor para os convidados que começavam a chegar. Flores em tons de âmbar e vermelho escuro decoravam as mesas, refletindo as cores do outono e adicionando uma sensação de calor e renovação ao ambiente. O evento estava previsto para começar ao entardecer. Convidados de todas as esferas da vida de Maria e Roberto, colegas de trabalho, amigos próximos e familiares, reuniam-se sob um céu que se transformava gradualmente de um azul claro para os matizes mais profundos do crepúsculo. A atmosfera era de celebração, mas também de reflexão, com muitos convidados compartilhando memórias dos dias desafiadores e expressando admiração pela maneira como cada membro da família Walter havia enfrentado os eventos recentes. Quando todos os convidados estavam presentes, Sr. Walter tomava a palavra. Com uma voz firme, mas carregada de emoção, ele começava seu discurso, destacando a bravura de sua filha Maria durante o sequestro e a dedicação e coragem inabaláveis de Roberto, que havia desempenhado um papel crucial não só em garantir a segurança de Maria, mas também em manter a estabilidade da família durante os momentos mais críticos. Esta noite estamos aqui para celebrar mais do que a coragem e a lealdade, declarava Sr. Walter. Estamos aqui para reconhecer o poder do perdão e a força dos laços familiares que nos permitiram superar as adversidades. Suas palavras ressoavam pelo espaço, tocando os corações dos presentes, muitos dos quais haviam acompanhado de perto a saga da família. Após o discurso de Sr. Walter, era a vez de Maria falar. Com uma presença serena, ela agradecia a todos pelo apoio e amor que recebera, especialmente a Roberto, cujas ações ela acreditava como essenciais para sua segurança e bem-estar. Roberto mostrou-nos todos o que significa ser verdadeiramente valente e leal, dizia Maria, com voz clara e confiante.
Suas ações nos lembram da importância de cuidarmos uns dos outros em qualquer circunstância. A noite avançava com música suave ao fundo, enquanto os convidados desfrutavam de um jantar elaborado, discutindo os discursos e compartilhando suas próprias reflexões sobre os temas de coragem e redenção. A celebração não era apenas um momento de alegria, mas também um ato de cura, ajudando todos a processar os eventos passados e a olhar para o futuro com renovada esperança e determinação. Conforme a celebração continuava, os laços entre Roberto e a família Walter se solidificavam ainda mais, testemunho vivo do respeito e gratidão mútuos que transcenderam as expectativas normais. A noite lentamente dava lugar à calma da madrugada, cada estrela no céu parecendo abençoar a reunião com promessas de paz e continuidade. Enquanto a última nota de música se desvanecia no ar e os convidados começavam a se despedir, Roberto e sua família sentiam-se não apenas gratificados, mas também inspirados para enfrentar quaisquer desafios futuros com a mesma força e dignidade demonstradas até agora. E assim, enquanto a celebração se encerrava, os preparativos para o próximo capítulo de suas vidas já começavam a ser traçados, cheios de esperança e antecipação. À medida que a celebração na mansão dos Walter se aproximava de um momento tranquilo, a atenção dos convidados se recolhia em torno de Roberto, que se preparava para compartilhar suas próprias reflexões sobre os eventos recentes. A luz suave das lâmpadas pendentes sobre o salão de festas lançava um brilho quente sobre todos os presentes, criando um ambiente acolhedor que favorecia a intimidade e a reflexão. Roberto, com uma serenidade que somente a profunda introspecção pode trazer, começava a falar. Sua voz, embora calma, carregava uma força emocional que capturava imediatamente a atenção de todos. Estes últimos meses, começava ele, nos mostraram quão imprevisíveis podem ser nossas vidas e como as ações de uma única pessoa podem afetar tantas outras. Mas mais importante, aprendemos sobre o poder do perdão e do amor incondicional. As palavras de Roberto ressoavam pelo salão, tocando cada ouvinte de maneira única. Ele falava sobre como, em meio à crise, cada membro da família Walter havia demonstrado uma força incrível, não apenas apoiando uns aos outros, mas também estendendo essa força para ele e sua família. O perdão que vocês me ofereceram, continuava Roberto, e o amor que demonstraram, não apenas por Maria, mas por Victor e por mim, redefiniram o que significa ser uma família. As palavras de Roberto inspiravam uma contemplação silenciosa entre os convidados, muitos dos quais refletiam sobre suas próprias experiências e desafios. A ideia de que o perdão poderia ser tão transformador quanto qualquer ato de bravura ou lealdade era um pensamento poderoso e renovador. Aproveitando o ambiente introspectivo que Roberto havia criado, Sr. Walter se levantava para fazer um anúncio significativo. Com a mesma dignidade de sempre, ele revelava a criação de uma bolsa de estudos em nome de Victor. Esta bolsa, explicava ele, será destinada a ajudar jovens que, como Victor, enfrentam desafios pessoais profundos e precisam de apoio para redirecionar suas vidas. O anúncio era recebido com aplausos calorosos e expressões de aprovação. A bolsa de estudos não apenas servia como um legado positivo para a difícil jornada de Victor, mas também como um símbolo do compromisso contínuo da família Walter com valores de compaixão e apoio comunitário. As palavras de Sr. Walter e a iniciativa de estabelecer a bolsa reforçavam a mensagem de Roberto sobre amor e perdão, mostrando na prática como essas virtudes poderiam ser transformadas em ações concretas que beneficiariam outros além dos muros da mansão Walter. Conforme a noite avançava, os convidados se dispersavam lentamente, levando consigo as reflexões e aprendizados compartilhados. O impacto das palavras de Roberto e o gesto de Sr. Walter inspiravam discussões e promessas de apoio a iniciativas semelhantes, semeando ideias para futuras ações benevolentes. E assim, enquanto os últimos convidados deixavam o salão, o eco das reflexões sobre perdão e amor continuava a reverberar, prometendo influenciar não apenas aqueles que haviam participado da celebração, mas também muitos outros, à medida que a notícia da bolsa de estudos e da noite de homenagem se espalhava. Neste ponto, enquanto os Walter e Roberto refletiam sobre a noite, eles começavam, cada um a seu modo, a planejar os seguintes passos para consolidar ainda mais esses valores transformadores em suas ações futuras. À medida que a celebração na mansão dos Walter chegava ao fim, um novo capítulo começava a se desenhar na vida de Victor.
marcado por uma profunda transformação pessoal e uma reavaliação de suas escolhas passadas. Após os incidentes que abalaram sua família e ameaçaram sua liberdade, Victor tinha embarcado em um rigoroso programa de reabilitação que ia além do tratamento para seu vício em jogos. Era um caminho holístico que abordava tanto seu bem-estar mental quanto emocional, procurando reconstruir seu caráter e redefinir seus valores. Nos meses que seguiram sua decisão de cooperar com as autoridades, Victor tinha se dedicado intensamente à sua recuperação. Sob a orientação de especialistas em saúde mental e apoio contínuo de terapeutas, ele começava a entender as raízes de suas ações, aprendendo novas maneiras de lidar com o estresse e a pressão, sem recorrer a comportamentos destrutivos. O processo era árduo e muitas vezes doloroso, mas cada pequeno progresso era uma vitória que Victor valorizava profundamente. Durante a festa organizada pelos Walter, era evidente para todos os presentes que o jovem que antes se escondia por trás de uma fachada de confiança e imprudência, agora se apresentava de forma mais aberta e sincera. Victor interagia com Maria e Daniel, seu primo, de uma maneira que refletia sua nova perspectiva de vida. Suas conversas, salpicadas de risadas genuínas e momentos de reflexão compartilhada, eram testemunho de sua transformação. Não eram apenas interações superficiais, eram diálogos que revelavam um reconhecimento de suas falhas passadas e um compromisso firme em seguir um novo caminho. Maria, que havia passado por sua própria jornada de cura após o trauma do sequestro, encontrava em Victor um exemplo vivo de que mudanças profundas eram possíveis. Daniel, sempre o mais cético, começava lentamente a ver seu primo em uma nova luz, percebendo que as mudanças em Victor iam além das aparências. Eles discutiam sobre o futuro, sobre os desafios de superar estigmas e sobre a importância do apoio familiar no processo de mudança. Victor expressava sua gratidão não apenas pelas segundas chances que lhe foram dadas, mas também pela paciência e amor incondicional que sua família demonstrava. Ele sabia que o caminho à frente ainda reservava muitos desafios, mas também estava ciente de que não estava mais sozinho nessa jornada. A bolsa de estudos criada em seu nome era um lembrete constante de sua nova responsabilidade para com os outros que poderiam estar lutando com dilemas semelhantes. A festa lentamente se desfazia, com os convidados partindo e a família Walter reunindo-se para momentos finais de conversa íntima. Victor, ao lado de Maria e Daniel, contemplava o céu estrelado que agora adornava o panorama noturno. Cada estrela parecia brilhar com uma promessa de renovação e esperança. Essa noite não era apenas um fechamento de um capítulo tumultuado na vida de Victor. Era o prelúdio de uma nova fase repleta de possibilidades. Enquanto ele se despedia dos últimos convidados e ajudava a arrumar o espaço, seus pensamentos já começavam a se voltar para os próximos momentos de sua reabilitação e reintegração, planejando como poderia usar sua experiência para ajudar outros e devolver à comunidade que o apoiara em seus momentos mais sombrios. À medida que a festa na mansão dos Walter se desvanecia nas primeiras horas da madrugada, a atmosfera se enchia de uma quietude contemplativa. Os últimos convidados haviam partido, deixando para trás um silêncio que falava muito, carregado de reflexões e revelações. No extenso jardim da propriedade, Roberto, ao lado de Linda, Victor, Maria e Daniel, encontrava um momento de paz sob o vasto manto celestial que os cobria. As estrelas brilhavam intensamente acima deles, cada uma cintilando com a promessa de novas possibilidades. O grupo unido não apenas pela experiência compartilhada de adversidade, mas também pelo vínculo fortalecido de afeto e compreensão mútua, compartilhava um silêncio confortável. Eles observavam o céu, onde a constelação de Órion começava a desaparecer no horizonte oeste, dando lugar aos primeiros indícios do alvorecer. Roberto, com um olhar pensativo voltado para as estrelas, refletia sobre a jornada que haviam percorrido juntos. Ele sentia uma mistura de gratidão e renovação, reconhecendo que as provações enfrentadas haviam moldado profundamente a todos. Ao seu lado, Linda, sempre seu apoio inabalável, segurava sua mão com firmeza, um gesto simples que reforçava o compromisso silencioso de suporte contínuo. Victor, agora visivelmente mais maduro e centrado, compartilhava um olhar de entendimento com Maria, que tinha recuperado seu brilho natural após os eventos traumáticos. O jovem, cuja transformação era talvez a mais notável, parecia finalmente entender o peso e o poder de suas decisões,
assim como a segunda chance que a vida lhe oferecia. Maria, por sua vez, tinha encontrado em si mesma uma resiliência que antes desconhecia. Sua experiência, embora dolorosa, tinha lhe ensinado sobre a fragilidade e a força humanas, uma lição que ela carregava com uma nova serenidade. Ao lado dela, Daniel, sempre o observador, agora via a família que ele valorizava através de uma lente de novas responsabilidades e esperanças. Enquanto a noite dava lugar à alvorada, o céu começava a se tingir com as primeiras cores do amanhecer, um espetáculo de rosas e laranjas que se espalhava pelo horizonte. O grupo contemplava o espetáculo, cada um internamente comprometido com os novos começos que o novo dia simbolizava. Eles não apenas olhavam para o futuro com esperança, mas também com a certeza de que as lições aprendidas no passado os guiariam através de qualquer desafio que o destino ainda reservasse. Juntos, como uma família expandida, unida por laços de experiência compartilhada e amor recém-descoberto, eles enfrentariam o futuro. Não mais como vítimas de circunstâncias ou erros passados, mas como arquitetos de uma nova realidade, enriquecida pelo perdão, fortalecida pela adversidade e iluminada pela constante luz das estrelas, que mesmo nas noites mais escuras, nunca deixavam de brilhar. Assim, sob o crescente brilho do amanhecer, eles davam os primeiros passos em direção a um dia cheio de novas promessas e infinitas possibilidades. Se essa história lhe tocou de alguma forma, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações.